Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. Eu sou a Mari e espero que 2023 seja um ano repleto de realizações e de muitas viagens. Hoje a gente está aqui com uma convidada sempre especial, mas também uma amiga nossa de muitos anos, e o destino que ela vai falar com a gente também é um destino muito interessante que eu me apaixonei, me encantei. Tem no blog, mas não tinha ainda no podcast. E pensa num destino que tem vinícolas, pinguins, safari, uma rota litorânea maravilhosa e vários passeios. E além de tudo, é um destino para se fazer em casal, que é super romântico, ou um destino para ir com crianças, ou mesmo uma viagem solo, muito transformadora. Mas também é um destino que requer bastante planejamento. A gente fica sempre à disposição para indicar agências ou fazer um roteiro personalizado ou algumas dicas para você montar o seu próprio roteiro. Então vamos lá, tudo bom, Nívia? Tudo bom, Mari? Bom, tá muito bom estar aqui. Eu sou a Nívia Salgado, eu sou criadora do Mil Dicas de Mãe, né, do blog Mil Dicas de Mãe, mas hoje eu tô no blog niviasalgado.com.br e falo sobre literatura, porque agora estou na fase escritora infanto-juvenil. Mas é muito bom estar aqui, vamos conversar sobre a África do Sul. Conversar sobre viagem é sempre muito bom. E no teu blog eu lembro que eu sempre acompanhava os seus posts também com viagens com criança, com a Cacá pequenininha, com o bebê, depois a Cacá crescendo um pouquinho, e hoje a Cacá já tá um pouquinho maior. E aí você fez essa viagem para a África do Sul, eu também já fiz uma vez com um estilo diferente, então eu acho que complementa a gente conversar sobre esse tema, incentiva quem está pensando, inspira quem nunca pensou no destino. E também no final a gente vai deixar algumas dicas práticas aqui, os contatos e tudo. Mas conta pra gente como é que foi assim a escolha do destino. Já era um sonho? Foi sem querer? Então a gente gosta muito de viagem de natureza lá em casa. Não era uma coisa que a gente programava e a gente achava que a gente não era uma família que gostava desse tipo de destino. Até que a gente foi para a Amazônia. E a gente se apaixonou por esse tipo de viagem e desde então a gente tem procurado alguns destinos onde a gente consegue ter esse contato maior, né, com a natureza. A Cacá era pequena, a gente achava que destinos mais culturais iam ficar para quando ela fosse um pouco mais velha e que agora, nessa fase que ela está vivendo, a gente podia ter experiências muito legais. E aí apareceu a ideia de ir para a África do Sul. Confesso que tinha um pouquinho da vontade de conhecer ali e de ter uma experiência bacana com os animais grandes, porque isso você não encontra na Amazônia. Na Amazônia você tem muita mata, você tem muita árvore, mas o tipo de experiência que você tem na África do Sul num safari é completamente diferente, porque aí você vai ver um elefante, um leão, surgiu a oportunidade, também teve uma coisa de, puxa, pra onde que dá pra ir com as nossas milhas, sabe? E aí deu certo. A África do Sul é um destino onde você não gasta tanto em milhas também, a gente acabou pegando um voo direto, né? São Paulo, Joanesburgo, e de lá a gente acabou fazendo, na verdade, 3 partes ali da África do Sul. A gente foi primeiro para aquele hotel que foi conhecido como o primeiro 6 estrelas do mundo. Depois a gente acabou fazendo o safari e por último a gente foi para a Cidade do Cabo. Então foi muito bacana.
E eu estava até conversando com a Nívia, porque quando eu fui, eu fiquei a maior parte do tempo na Cidade do Cabo, fazendo todos os passeios por lá. E como a gente não tinha tempo para ir para um outro destino, fazer o safari, a gente fez o safari que eles oferecem ali perto da Cidade do Cabo. E são completamente diferentes a experiência, né? Porque os que estão perto da cidade é uma experiência assim, para você ter um gostinho do que seria um safari, mas realmente para ter essa experiência de safari tem que ir um pouco mais para longe, né? Mas o nosso objetivo era fazer um safari ali no Kruger Park mesmo, né? Que é aquele parque enorme ali onde tem os grandes safaris. E ali quando você vai, você pode ficar hospedado tanto ao redor ali do parque, que é uma hospedagem bem mais barata, ou você pode ficar dentro do parque ou das reservas anexas ao parque, que foi o que a gente acabou fazendo, né? Então a nossa opção foi pegar um hotel, a gente ficou no Naled, que é bem conhecido ali na região, que ele fica dentro de uma reserva anexa ao Kruger, então não tem uma divisão geográfica entre a reserva e o parque, mas o parque ele é nacional e essa reserva é uma propriedade privada e tem um hotel lá dentro. É uma hospedagem mais cara, mas o tipo de safari que você consegue fazer, ele é mais intenso, digamos assim, né? Porque quem tá fora do parque tem alguns horários que você tem que respeitar de entrada e de saída, porque depois o parque fecha. Enquanto que se você tá lá dentro, você consegue fazer os safaris em horários que são muito interessantes para ver os felinos, principalmente, né? Porque eles são muito ativos no começo ali da manhã, né? Na hora que tá amanhecendo e na hora que tá anoitecendo. Então, a gente conseguia fazer esses safaris. Então, por exemplo, a gente saía 4h30 da manhã, de manhã, voltava lá pelas 6 e dava para ver muita coisa, muitos animais ativos. E depois a gente fazia no pôr do sol também. A expectativa e a realidade bateram ou foi uma coisa assim completamente diferente? Foi diferente, eu acho que superou a minha expectativa, na verdade. Eu tinha uma amiga que já tinha ido e ela tinha ficado fora do parque, ela já tinha tido uma experiência bacana ali no Kruger, mas dirigindo o próprio carro, e aí eles têm várias sinalizações ali que vão te ajudando a encontrar os animais se você faz o safari por conta própria. Mas a gente queria algo ainda mais próximo dos animais. E quando você fica num desses hotéis internos ali, você faz o safari com os jipes ali do hotel. Tem guias que trabalham lá há muitos e muitos anos, né? Então o nosso guia ele cresceu ali dentro e ele sabia muito. Assim, ele viu uma pegada de animal, ele sentia um cheiro, era muito, muito engraçado, porque ele sabia para onde o animal estava indo, né? Então, assim, acabou superando e foi muito, mas assim, também superou, assim, em intensidade, o que foi muito bacana, mas assim, confesso que até tive um pouquinho de medo em alguns momentos, porque a gente viu realmente uma caça acontecendo, a gente viu uma zebra sendo abatida, coisas que nem todo mundo vê, mas quando você está numa reserva, hospedado lá dentro, é mais fácil de você ver, porque os animais eles estão mais controlados ali, digamos, né? Então, controlados não no sentido de que eles são manejados, mas o pessoal ali do hotel, eles comunicam muito, eles sabem. Eles até criam algumas estruturas para saber onde que o animal vai estar. Então é muito maior a chance de você acabar vendo, né? Que nem a gente fala, que bichinho bonitinho, daqui a pouco vem um leão e ai meu Deus. E basicamente isso, só que real, né? É real, assim. Então a gente viu, por exemplo, uma zebra, uma mãe e uma filha zebras vivas. De repente a gente viu o ataque das leoas e depois assim, é impressionante, porque o leão, quem abate é a leoa, mas o leão chega e ele joga a leoa metros distante dali e ele fica com toda a casa, a vida como ela é.
e come toda a caça, né? Então, assim, uma coisa é você ver na televisão, outra coisa é você viver essa experiência e você tá num Jeep. Tem uma coisa que é... filha, quantos anos ela tinha? Ela tinha 9. Até acho que foi um pouquinho cedo para ela, assim, né? Eu acho que hoje, com 12, teria sido mais tranquilo, porque a gente não esperava esse tipo de coisa, a gente só achava que a gente ia ver o animal, tá? Fofinho, ou assim, próximo, mas eu não achava que eu ia ter essa experiência de ver uma caçada. E o Jeep, diferente do que eu achava, porque eu achava que era um Jeep praticamente blindado, sabe? E um Jeep totalmente aberto, sabe? Só que é engraçado, porque eles contam pra você que o animal, ele não tem a noção de que tem um ser humano lá dentro. Então é muito importante que você fique sentado, porque ele tem que enxergar o Jeep e as pessoas como um bloco só. Quando ele vê tudo como um bloco só, ele acha que é um grande animal muito maior que ele e ele não ataca. Mas em determinado ponto lá, esse não foi nem o ponto mais perigoso. Perigoso assim, gente, eu tô falando perigoso, mas para o pessoal que tava lá, para os guias, eles passavam muita segurança pra gente, e para eles é o dia a dia deles, não era nada assim de outro mundo que estava acontecendo. É perigoso se você sai das regras, né? Então, tinha um outro momento que também foi assim muito intenso, porque as leoas estavam todas reunidas, elas estavam morrendo de fome, porque teve essa caçada, mas o leão não deixa elas comerem nada, né? Então, eu até perguntei, eu falei, mas depois que o leão come, elas não vão comer? Aí o guia deu risada pra mim e falou assim, não, você não tá entendendo, ele vai comer tudo, ele vai comer a zebra inteira. Eu falei, mas... Já tem um menino adolescente. E assim, o leão era gordo, gente, e as leoas eram tudo magrinhas. Eu falava, mas como que elas vão fazer então pra sobreviver? E ele falou, elas caçam escondidas. Então, se elas caçam e o leão não percebe, aí elas comem. Olha só. Ai, que louco. Os filhos, assim, a gente ficou horas ali acompanhando. Um dos leõezinhos ali, dos filhotes, 2 se aproximaram. Um leão deixou comer e eles falaram que era provavelmente uma fêmea. E o outro, que era um leãozinho macho, que o leão, ele tem essa noção, né, de que, quer dizer, não é consciente, mas provavelmente ali é uma coisa inconsciente da espécie, que vai ser o concorrente dele. Ele deu um safanão no leãozinho e foi até emocionante, assim, foi muito lindo, porque ele saiu machucado, o filhote, e todas as fêmeas se reuniram pra cuidar dele. Muito lindo. E então, assim, tem coisas que, por exemplo, eu tava contando de uma outra situação ali, né, em que as leoas, elas saíram dali, elas iam caçar, ele falou, olha, agora, você tá vendo, elas estão seguindo a leoa principal, porque tem uma chefe ali, né, do grupo, agora vocês não se mexem. E a minha filha tava com uma máquina fotográfica na mão, assim, sabe quando fica balançando a alcinha? E meu marido, hipnotizado, assim, ele achava que se caísse aquilo, sabe, ia acontecer, as leoas iam atacar, alguma coisa assim, mas eles sempre orientam muito, então não levante nesse momento, sabe, fique dentro do veículo. Então tem várias normas ali de segurança e eles são muito bem preparados. A única coisa que você não pode fazer é achar que você é super-herói, que pode ir contra ali o que eles estão sugerindo, né? A gente tem visto, assim, montando os roteiros e tudo, que às vezes a gente imagina que viagens para a natureza sejam mais baratas, né, no sentido financeiro mesmo, porque ali é a natureza, mas na verdade, depois que a gente vê toda a estrutura que é um turismo na natureza, a gente entende os custos, porque são pessoas que são altamente treinadas, são atividades de risco, são veículos próprios, tem toda uma estrutura, assim como na Patagônia, né, a caminhada no gelo, a gente vê que tem toda uma estrutura ali, um monte de questão de segurança, e isso tudo vai envolvendo custos, né? E às vezes você vai numa cidade grande, tem um passeio que é bem mais em conta, mas é uma coisa assim muito mais controlada, né? Então, eu acho que para planejar uma viagem assim, que seja segura, que leve crianças e que você realmente tenha a experiência de tudo, né? Como você falou, dos guias,
Eu acho que é interessante fazer um investimento, né, a mais para você ter uma experiência mais completa, embora também seja possível uma viagem mais econômica, né? Sim, eu acho que tem viagem para todos os gostos e bolsos, né? E inclusive nesse hotel em que a gente ficou, eu senti que com outras crianças, porque a minha filha é bem obediente, assim, ela é bem calma, e com outras crianças que eram menores ou mais agitadas, eles faziam outro tipo de passeio, né? Então eles não iam ali tão perto do animal, eles não levariam o Jeep numa caçada, e eles foram testando também a minha filha. Então, assim, até apresentando os animais para ver a reação dela, para saber até que ponto que eles poderiam ir com a gente. Então, é isso que você falou, é uma pessoa extremamente treinada, que sabe como se portar naquele local, que tem uma estrutura, então um Jeep próprio para entrar ali no meio da mata e tudo mais, que é diferente de um safari que você faz com o seu carro. E eles também são muito atenciosos nesse ponto psicológico do safari, de saber esse hóspede ou essa pessoa que está passeando com a gente, ela tem esse limite aqui para o passeio. E esse outro que gosta de uma aventura, que sabe se portar nessa situação, a gente consegue levar um pouco mais perto. E os safaris que são mais simples, que tem um custo mais baixo, que são mais perto, eles realmente são só um gostinho do que seria um safari, né? Então você vai vendo, cada vez que você vai mais longe, com mais estrutura e tudo, a experiência é maior. Mas se quiser só ter alguma coisa rápida para ter dizer que foi, também tem essa opção, né? Então eu achei legal, porque no começo eu falei, pra que faz, já que não é tão interessante? Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, é um pouquinho da experiência para saber se você gosta ou não, se você vai querer ir no maior ou não, né? Então hoje eu acho até que é legal ter essa oportunidade. E a Cidade do Cabo eu achei muito fofinha, assim, muito bem feita, muito estruturada para turismo. Até um pouco assim, um contraste muito grande, que eu fiquei muito na dúvida se as questões sociais mesmo ali da África, de vários lugares da África, né? O que você sentiu ali na Cidade do Cabo? Eu senti o mesmo contraste, porque assim, de Joanesburgo até a região do Kruger, a gente fez de carro, né? Então a gente ia passando por aquelas cidadezinhas e tal, e em vários pontos até parecia o interior do Brasil mesmo, sabe aquele interior bem rústico. E aí depois a gente voltou para Joanesburgo, pegou um avião e foi para a Cidade do Cabo, e parecia que a gente tinha descido em outro país quase, né? Então parecia uma estrutura mais inglesa mesmo, né? Os passeios, tudo muito bem organizado, os bairros, parecia bem diferente, né? E gostei muito também da Cidade do Cabo, eu acho que vale a pena para quem vai fazer um safari passar por lá também, né? Tem a parte de natureza, tem a Table Mountain, tem a parte dos pinguins, que a gente foi até a Boulders Beach também, né? Você foi até a ponta ali, que não é a ponta, na verdade, que é Eu fui até ali de carro, né, que faz aquela costa toda e chega no ponto extremo lá, que seria o Cabo da Boa Esperança, Isso, né? Da Boa Esperança. E aí eu não sabia, gente, porque eu cheguei lá no tal do Cabo da Boa Esperança e eu achei, sinceramente, que fosse o ponto mais ao sul da África, e não é. Quando você chega lá, eles contam pra você que não é, que tem um outro ponto que é mais ao sul, mas que ninguém vai, entendeu? Que é bem pertinho dali. Fazer o marketing, entendeu? Dele. Então não souberam fazer o marketing dele, porque é ali que ficou famoso mesmo, e que acho que também alguns navios afundaram. Então tem uma questão de maré ali. Que facilita, né? Parece que é difícil transitar mesmo ali naquela parte da costa. Então, assim, tem essa parte de natureza muito bacana também, mas aí tem também a parte de compras, tem uma outra experiência de viagem que é bem diferente do safari, né?
Mas é uma cidade bem bonita, bem organizada, a natureza bonita e a cidade bonita. Só o que me chamou mesmo a atenção foi esse contraste muito grande entre os que moram lá e os que fazem turismo lá. Assim, é uma coisa assim muito, muito chocante. Mas eu acho que realmente, estando ali, tem que visitar, né? Então acho que voo é essencial para viabilizar o turismo. Outro dia eu estava até vendo um treinamento que eles fizeram na agência para ir para a Antártica via Cape Town. O que eu achei tão fora da rota, considerando que a gente está aqui perto do Ushuaia, né? Pois é, né? Mas é uma opção também, quem tiver por aquele lado e quiser ir para a Antártica. Agora eu sei que tem uma opção ali. E a tua filha, o que ela trouxe, assim, de que mais recordou, que ela mais lembra e que mais chamou a atenção? Bom, é a experiência do safari mesmo. Então, ela, enfim, ela viu também toda a caçada, mas assim, não foi uma coisa que trouxe uma coisa ruim, não. Foi uma coisa assim que ela entendeu muito como a natureza mesmo, sabe? Como cadeia alimentar ali, a natureza como ela é. E os outros bichos que são muito lindos também, né? O elefante, a girafa, porque não tem só né, o leão ali, tem outros que são muito bonitos. Então ela se apaixonou. Hoje, se você pergunta quais são as viagens, qual é a viagem que ela mais gosta de ter feito, quais são as viagens, ela fala Amazônia e África antes de Disney. Né? Então foi muito marcante. E ela gostou muito dos pinguins, ela achou muito fofinho, né? E que às vezes também é outra imagem que a gente não faz. A África, normalmente a gente pensa que é quente e tal, não sei o quê. Mas eles estão numa latitude muito baixa ali na África do Sul, né? Que se não me engano, é mais ao sul do que São Paulo. E é um passeio que não é complicado de fazer para ver os pinguins, né? Você faz ali... A gente pegou um carro, a gente estava com um carro alugado na Cidade do Cabo, e aí você vai descendo pela costa, já tem um lugar indicado ali, então é tudo muito bem resolvido. Você compra o ticket na hora, visita ali a Praia dos Pinguins, depois você anda mais um pouquinho, passa num vilarejo gostoso, almoça, tem vinícola ali perto. Muita vinícola, isso que eu ia lembrar. A gente fez um passeio para uma das vinícolas, que era uma vinícola super antiga, e até eles dizem, pelo menos, que o Napoleão provou o vinho deles, e que é um passeio diferente de vinícola do que a gente está acostumado a fazer na Europa, ou mesmo aqui no Chile, na Argentina. Achei mais simples, mas também gostoso. E você acha que para planejar tinha informação suficiente? Você contou com agência, assessoria? O que você acha? Que é um destino que dá para fazer tudo sozinho ou é bom ter um... Eu acho que é um destino assim, essencial para você conversar com quem entende. Porque é a diferença entre você fazer uma viagem superficial, né, principalmente nessa parte do safari, e você fazer uma viagem que você realmente vai ter toda a sua expectativa atendida ou até superada, como foi no meu caso. Então, a escolha do hotel certo, como é que você vai combinar isso com outras partes ali da África para você aproveitar melhor, né? Porque você vai fazer um voo para outro continente. Então, aproveitar realmente a viagem. Na Cidade do Cabo também tem muitas opções de passeio, então dependendo do número de dias, como é que você vai aproveitar melhor? Você vai fazer a Rota dos Vinhos, você vai fazer a parte da costa, vai ver pinguim, a gente foi também para aquele passeio da ilha onde o Nelson Mandela ficou preso, né, que é a Robben Island, que também é um passeio legal. Então, eu nem consegui fazer tudo na Cidade do Cabo que eu gostaria, né? Então, eu acho que você conversar com quem entende faz com que essa seja uma viagem que você aproveita muito mais. E eu vi que eu posso até, depois a gente passa as indicações de agência que faz o pacote só para a parte do safari.
Então, se não quer ficar num pacote fechado, você pode comprar o seu próprio voo de ida e volta, quantos dias você quiser ficar na Cidade do Cabo, e comprar o pacote para os safaris, porque você pode fazer 5 países ali dentro, tem todos os voos internos que já está incluído no pacote, todos os hotéis, todas as experiências de safari. Eu achei muito legal, porque aí você consegue personalizar na parte que você consegue personalizar por conta própria e ter a estrutura toda na parte que você precisa da estrutura. Achei também super legal, são opções, né? E é legal porque assim, em cada ponto o safari é diferente. Então assim, é uma coisa que eu, por exemplo, não vou saber dizer, né? Você vai em tal ponto, você vai ver mais, sei lá, mais leão, ou eles chamam dos Big Five, né? Que são os 5 grandes animais ali, que tem outros grandes animais, por exemplo, o elefante não faz parte dos Big Five, mas o leão, o rinoceronte, o búfalo, o leopardo e mais um que eu não tô lembrando agora, mas enfim, dos 5 a gente não viu um deles, porque naquela região era muito difícil de encontrar. Então aí se você vai para uma outra parte... Tem Ruanda com os gorilas, cada destino tem a sua característica de safari, né? Então deve ser muito bacana fazer um pacote com vários safaris diferentes também. Qual que é a próxima viagem? A próxima... então, ainda não tá marcada, mas... assim, se eu tivesse que escolher, tá? Seria Tailândia. Ai, que delícia. E com a tua filha. E é muito lindo, né? Levar a criança numa viagem assim tão diferente, porque a gente, além da gente fazer um monte de descoberta, a gente vê a descoberta no olhar das crianças. Filho, né? E assim, é tão bacana porque... quando a minha filha nasceu, uma das coisas que pra mim fazia sentido no meu tipo de maternidade era apresentar o mundo pra ela. E realmente acho que eu tô cumprindo isso, sabe? Em todos os sentidos. Claro que quando ela era um bebê, apresentar o mundo era apresentar a plantinha, né, de dentro de casa. Mas conforme ela vai crescendo, também vai crescendo essa oportunidade de mostrar partes do mundo que eu acho que vão te enriquecendo, assim, como pessoa, vão te fazendo respeitar várias culturas, várias, né, pessoas diferentes e fazer você entender o seu papel no mundo. Ai, que legal, Nívia. Muito obrigada pela participação. Deixa aqui suas redes também para quem quiser te seguir. Bom, meu Instagram é o nivea.salgado, né? E tem também o site, o blog, né, que é o www.nivesalgado.com.br, onde eu falo muito sobre literatura infanto-juvenil. Ai, que legal. E quem quiser montar um roteiro para a África do Sul ou indicação de agência, entre em contato. Tem bastante post no blog mariopelomundo.com.br da África do Sul, e pode mandar um e-mail pra gente, mariopelomundo@gmail.com, ou entre em contato pelo WhatsApp. A gente fica super feliz de poder ajudar a planejar a viagem dos sonhos para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!